Um crime bárbaro em Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal. Uma mulher identificada como Suzete Miranda, de 32 anos, e os filhos dela, de 4 e 6 anos, foram mortos a facadas e tesouradas dentro de casa. A polícia acredita em crime passional. Suzete dos Santos Miranda, de 32 anos, foi vista pela última vez na quinta-feira neste bar da família em Águas Lindas, município goiano, a 65 quilômetros do Distrito Federal. A mulher foi até o local acompanhada do homem com quem mantinha um relacionamento, pedir para que a irmã cuidasse da filha de 4 anos no dia seguinte para poder levar o filho de 6 anos a uma consulta médica em Brasília. No dia seguinte, Suzete não apareceu para deixar a filha com a irmã. Sem notícias, a família ligou no celular da mulher e veio até a casa dela, mas ninguém atendeu. Depois de 3 dias sem informações, o cunhado conseguiu entrar na casa pela porta da cozinha. Foi quando encontrou mãe e filhos mortos. O corpo do menino de 6 anos estava enrolado em um lençol na sala. Suzete estava seminua no quarto, em cima da cama, e a menina de 4 anos em um colchão. Segundo o delegado que investiga o caso, mãe e filhos estavam com marcas de golpes de faca e tesouras. A investigação aponta que eles foram violentados. É que os peritos encontraram vestígios de sêmen próximo aos corpos. O homem com quem Suzete mantinha relacionamento foi levado para a delegacia e negou ter praticado o crime. O delegado responsável pelo caso tenta na justiça a prisão preventiva dele. E ontem, o sargento da Polícia Militar passou por horas de pânico em Taguatinga. Depois de ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto, o militar fugiu entrando em uma área de mata, mas se perdeu e teve de ser resgatado com a ajuda de um helicóptero. Foram quase 3 horas de operação. Nesse vídeo gravado por policiais militares, é possível ver o momento que o sargento da PM é resgatado. Até um helicóptero foi usado na ação. De acordo com a corporação militar, sofreu uma tentativa de assalto na QSC 19 de Taguatinga, na tarde desse domingo. Ele reagiu e acabou levando uma facada na mão. Na fuga, correu para o matagal e se perdeu. Os moradores da região acionaram a polícia depois dos gritos de socorro do sargento. Depois do resgate, o militar foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga. Até o momento, nenhum suspeito da tentativa de assalto havia sido preso. E a preocupação com a segurança pública continua. A Câmara e o Senado devem voltar a discutir propostas contra a violência nesta semana. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Pauta da segurança é prioridade, né, Renata? É prioridade porque aflige realmente toda a população. A gente sabe que é um problema não só do Rio de Janeiro, longe de ser lá, né, Rodrigo? Então é um problema que atinge todo o país. No Senado, por exemplo, os senadores devem analisar uma proposta que prevê aí um agravamento, penas mais duras, mais rígidas, no caso de feminicídio, que é o assassinato de mulher pelo fato dela ser mulher. A gente lembra que a cada hora 500 mulheres são agredidas fisicamente no Brasil. A cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil, que dá uma média de 12 assassinatos de mulher por dia. Então, essa proposta deve ser analisada. Os senadores também devem analisar um projeto que prevê aí um enfrentamento com relação ao homicídio de jovens. Então, foi feita uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, onde eles investigaram, analisaram aí quais são as principais causas de assassinatos de jovens. Foi feito esse documento, então esse documento também deve ser analisado no plenário do Senado nos próximos dias. Já na Câmara, os deputados devem aprovar aquele sistema unificado, Sistema Universal de Segurança Pública, que é uma compilação dos dados, você juntar os dados, inclusive dados de inteligência dos municípios, dos estados e do governo federal, fazer uma unificação desses dados, a fim de que os agentes de segurança pública de todo o país possam ter uma agilidade maior também nos seus trabalhos e combater dessa forma a criminalidade. Os presidentes da Câmara e do Senado já disseram que essa proposta, esse sistema, vai tramitar em regime de urgência. Há inclusive uma previsão, o presidente do Senado disse que até o dia 20 desse mês, esse sistema deve estar aprovado no Congresso Nacional já para colocar em prática. Amanhã também tem uma comissão de deputados que vai se reunir para analisar quais são os projetos de segurança pública que estão tramitando na casa para dar mais agilidade também a essas propostas. E hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse o seguinte, olha, que de nada vai adiantar a intervenção federal da segurança pública no Rio de Janeiro, a criação de um novo ministério, Ministério de Segurança Pública, se o governo federal não investir recursos, não aplicar dinheiro para combater a violência no Rio de Janeiro. Rodrigo. Obrigado, Renata.
tá aí a pergunta que fica, Cláudio Humberto, é se tem esse dinheiro para garantir lá o sucesso da intervenção. Bom, tem o dinheiro que já está previsto, né, no orçamento da União e até no próprio orçamento do Rio de Janeiro, é bom que se diga. O que é preciso também acompanhar, mas muito próximo, é esse trabalho da comissão lá na Câmara dos Deputados. O relator desse projeto é o deputado Alberto Fraga, um deputado que sempre teve uma atuação marcada exatamente pela abordagem desses temas. São temas que dizem de muito perto a nós todos, né? Estamos todos, os brasileiros, de uma maneira geral, assustados com o crescimento da criminalidade. E o que a gente espera é que disso tudo resulte numa legislação mais atualizada, mais moderna, uma atualização da lei de modo a acabar com essa atitude que nós temos no Brasil de passar a mão na cabeça de bandido. O bandido comete os crimes mais horrorosos, cumpre 1/6 da pena e vai para a rua. Isso quando é preso e quando é condenado, o que também não é muito frequente. O Brasil só consegue resolver no máximo 5% dos crimes que são cometidos. 95% ficam completamente impunes, nem sequer são esclarecidos. Aqueles 5% que são esclarecidos, alguns deles, não muitos, não a minoria, resultam em condenação no regime fechado. Estes ganham a liberdade apenas cumprindo 1/6 da pena na maioria dos casos. Coisas como essa é que precisam mudar. É preciso que o criminoso saiba, ou aquele que seja tentado a cometer o crime tenha consciência de que se ele fizer essa opção de vida, ele vai passar o resto da vida na cadeia, vai passar muito tempo preso, porque do jeito que está, o crime no Brasil compensa. Olha, Vicente Pires está sem água desde sábado. Um rompimento da rede fez com que a CAESB suspendesse o abastecimento para reparos. E o conserto deveria ter terminado ontem, mas em uma área de difícil acesso. A água deve começar a voltar aos poucos ainda hoje. E a CAESB pede desculpas aos moradores e pede que, se possível, tentem economizar até que o abastecimento seja totalmente restabelecido. Vicente Pires estaria no racionamento de amanhã, mas por causa desse transtorno fica de fora do corte da semana. Hoje amanhecem no rodízio, amanheceram Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, parte do Jardim Botânico, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Ceilândia Oeste e alguns bairros de São Sebastião. Cláudio Humberto, a população de Vicente Pires está sofrendo muito. Sofre muito, né, com vários outros fatores, e esse é um deles, né? Não basta a CAESB pedir desculpas, é preciso trabalhar, usar o dinheiro que nós pagamos, a CAESB, sustentamos aquela porcaria, exatamente para evitar que essas coisas aconteçam. Pagamos uma conta de água, inclusive os moradores de Vicente Pires, muito elevada, para que isso não aconteça. A água faltou em Vicente Pires, Rodrigo, na sexta-feira passada. Até hoje, até agora, nada. Numa cidade que sofre tanto com outras carências, tem lá o sistema viário de Vicente Pires é uma vergonha, completamente esburacado, não é? Certa vez, os moradores se mobilizaram, cada um pegou lá no cabo da enxada para tentar minimizar os problemas dos buracos, e a administradora regional de Vicente Pires, na época, chamou a polícia. Quer dizer, não era mesmo, era proibido fazer qualquer coisa para melhorar a questão das ruas lá. Um morador de Vicente Pires, morador ilustre, aliás, José Zunga, me mandou uma mensagem muito curiosa, em que ele ainda encontrou espaço para o bom humor nessas circunstâncias. Ele disse que o Vicente Pires já poderia se transformar num bairro parisiense, porque lá, quem pode, banho mesmo, só de perfume. E a seguir, Ponte das Garças para a reforma do fim de semana. No fim de semana, o JDF quer evitar que a tragédia do Eixão se repita. A gente sabe mais depois do intervalo aqui no Band Cidade.